Recentemente, a Ambima ela divulgou uma nota, né, sobre os fundos que possuem esses três, que somam, né, um patrimônio aí de 2,4 bilhões em relação a fundos que levam em consideração a ESG até fevereiro desse ano. Isso é mais ou menos 30% do fechamento em relação a 2020. Mesmo assim, esses fundos ainda têm uma representatividade baixa, né, no Brasil, no mercado brasileiro. Juliana, por que essa baixa representatividade dos fundos verdes no Brasil? E por que a gente tem, né, o que você considera que leva em consideração esse atraso na nossa agenda ESG? Vamos lá, Mayara, para responder a pergunta, acho que eu vou quebrar em 3 partes, tá? Vou explicar um pouquinho dos números atuais, o que eles representam, um pouquinho do que a Ambima está trabalhando nessa agenda de identificação de fundos, e aí a gente fala um pouquinho de cenário, né? E aí um pouco da comparação com o mundo lá fora. Então, falando um pouquinho dos números, esse número que você comentou, né? 2,4 bi, mais ou menos, de reais. O que ele significa? Na verdade, hoje a Ambima tem uma classificação ali, uma categoria dentro dos fundos só de ações, tá? Então, apenas os fundos de ações hoje têm uma categoria específica chamada sustentabilidade e governança. E né, nessa categoria que a gente aponta aí, né, a gente tem dados diários, eu vi o dado de ontem, está em torno aí de 2,4 bi de reais, tá, especificamente. Então, essa é uma categoria que existe lá desde 2008, não é nada novo, né, até porque o tema não é nada novo, ele tem ganho mais importância, mas até a existência dessa categoria mostra que a gente já olhava para isso há algum tempo. Mas essa é a única identificação que existe hoje, então esse é o único número oficial. No final de 2020, a gente começou um trabalho, né, tendo em vista o ganho de exposição, de interesse desse assunto, um trabalho para ver como é que a gente poderia identificar se era necessário criar uma classificação, uma identificação para os fundos ASG, os fundos sustentáveis, né? E aí a gente começou com um mapeamento interno. O que a gente fez? A gente olhou, assim, fundos que levam no nome, na sua nomenclatura, aí fundos de todas as categorias, né, ações, multimercado, renda fixa, os estruturados, que eles levam no seu nome alguma coisa que remeta à sustentabilidade, verde, governança, enfim, ESG, ASG em português e tudo mais. E aí a gente já pôde notar, né, que existe uma gama muito maior de fundos que se identifica dessa forma hoje no mercado do que só o que está ali naquela categoria. Então, para vocês terem uma ideia, no final de 2020, quando a gente fez esse levantamento, o PL desses fundos era 10 vezes maior do que a gente tem hoje só ali na categoria, né, dos 2,4 bi. O número de fundos também, 4 a 5 vezes maior, né? E aí isso só reforçou a importância da gente ter uma iniciativa para, de fato, incluir, né, de alguma forma, uma identificação desse tipo de fundo. Por quê? Para que os gestores, né, saibam como enquadrar os seus fundos aí dentro dessa classificação, dessa identificação, e para que o investidor, ao investir num fundo desse, saiba que ele está identificado daquela forma. Então, a gente começou um trabalho de definição de critérios para isso, olhou muito lá para fora, né, para as tendências internacionais, você mesmo colocou, alguns mercados já estão à frente do Brasil nisso, já passaram por algumas experiências aí de identificação de fundos, e a gente está entrando agora, ao longo do segundo semestre, vai entrar na autorregulação da Ambima, né, porque a Ambima também é uma autorreguladora aí da indústria de fundos, uma identificação. Então, que requisitos e critérios devem ser atendidos para por um fundo, né, e pelo gestor desse fundo, para que aquele fundo possa se identificar aí como um fundo de investimento sustentável, que é como a gente está denominando, tá? E isso vai entrar em vigor em 2022. Então, aí a gente vai ter, a partir daí, uma base de dados muito mais que reflita muito mais a realidade desses fundos, né, ao mesmo tempo que também tenha critérios claros e definidos para que os fundos se enquadrem ali. A gente vai começar com os fundos de renda fixa e renda variável, que são grande parte aí que já cobrem, né, grande parte do que a gente tem hoje dos fundos, e aos poucos entrando com essa autorregulação para os outros tipos de fundos também, tá? Então, aí, só para explicar um pouquinho o que a gente está fazendo. Então, esse número de 2,4 bi hoje é específico, né, de uma categoria ali dentro de ações, não reflete a indústria inteira, e ao mesmo tempo a gente está caminhando para ter
um tipo de fundo que possa se identificar oficialmente dessa forma, e a gente possa também ter uma base de dados do mercado, né, uma visão mais apurada de quais são esses fundos. E aí, não vou me alongar muito, mas só para responder a sua outra pergunta sobre como é que o Brasil está. Bom, acho que a gente vai falar muito ao longo da live, né, mas o interesse tem sido crescente por esses produtos, né, tanto por parte dos investidores, tanto por produtos temáticos, que de fato sejam voltados a impacto ou a desenvolvimento sustentável e tal, quanto para fundos que integrem, né, as questões ASG e ESG aí na sua gestão de investimento. Então, isso se reflete, é claro, nos gestores de recursos cada vez mais montando produtos, estruturando seus fundos de forma a que isso seja cada vez mais representativo da indústria. De fato, ainda é um percentual muito pequeno, tende a crescer, e acho que muito rapidamente, né? Depois Marta pode contar um pouquinho, acho, da experiência da XP aí como gestora, mas, de fato, o que a gente vê como indústria é um crescimento bem rápido disso, e é o que está acontecendo lá fora, né? Alguns mercados mais avançados já nisso, já estão mais alguns anos à frente, notadamente na Europa, Estados Unidos também um pouco, e outros, assim como o Brasil, caminhando rapidamente também para isso.